boa noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida ou aonde quer que você esteja, também o teu lar. Nós estamos nesta série Novo Nascimento, baseada em João 3:3 e 3:5, que diz assim: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o 5 diz: arrasou Jesus, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, vamos falar de um grupo que vê o reino de Deus, que nasceu de novo, vê o reino de Deus, mas não entraram no reino de Deus, embora tenham nascido de novo e veem o reino de Deus, sabe como o reino de Deus funciona, né? E estabelecem, usam os dons dados por Deus, mas simplesmente não houve o nascimento da água e do Espírito, né? E faltou este nascimento. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler 2 textos aqui, só para elucidar, para colocar mais luz sobre isso que nós estamos falando. Então, na Epístola aos Coríntios, Paulo, né, escrevendo aos Coríntios a respeito do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. A diferença dessas 3 pessoas. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 11, diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas se discernem espiritualmente. Em outra versão diz assim: o homem natural, aquele ser humano que nasceu do ventre da mãe, mas não teve um novo nascimento, ele não consegue compreender as coisas do Espírito e ele acha absurdo. Ele acha absurdo uma pessoa assumir compromissos e amar Jesus acima de todas as coisas e se dedicar tanto. Ele acha absurdo tudo que as pessoas que servem a Deus faz. Para eles, né, porque eles não conhecem, não chegou-lhe o entendimento, o Deus deste século tem ainda cegado o entendimento dessas pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas de repente você que está aí ouvindo, isso já aconteceu. E aí então, quando isso acontece, você se torna então um homem espiritual. Só que entre o homem espiritual ainda tem um outro homem que nasceu de novo, mas é carnal. Então, se nós lermos aqui, continuarmos lendo, né? Esse é o homem natural. Contudo, aquele que é espiritual, né? Aquele que nasceu do Espírito, pode discernir todas as coisas, e ele mesmo de ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Então, todos aqueles que nasceram de novo, eles têm a mente de Cristo. Porém, ainda falta nascer da água do Espírito. O capítulo 3, no versículo 1, diz assim: irmãos, aí ele está falando para aqueles que nasceram de novo. Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei a beber ou para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Então, olha para você ver, o homem espiritual e o carnal. Qual é a diferença dele? Agora vamos lá em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aqui no versículo 21 em diante, para que você entenda, né? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está vendo o texto que eu falei para você observar desde o primeiro capítulo? Preste atenção. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui está. Aquele que não nascer. Então, aquele que nascer de novo pode ver o reino de Deus. Ele vê. Mas aqui, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Olha para você ver, coisas que pessoas que nasceram de novo faz. Em teu nome não expulsamos demônio? Coisas de pessoas que nasceram de novo faz. Nasceram para o mundo espiritual. Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, disse Jesus, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Olha para você ver a diferença. Então, essas pessoas, elas veem o reino, mas não entram. Elas participam de benefícios do reino, dos dons espirituais, mas não nascem da água do Espírito. A razão por que as pessoas não nascem da água do Espírito está aqui, neste capítulo 3 de 1 Coríntios, quando Paulo fala, vocês ainda são carnais. Há pessoas que nascem de novo, porém, elas continuam a ter uma vida, um relacionamento carnal. A carne, minha carne, guerreia contra o Espírito de Deus para que nós, ou eu e você, não façamos aquilo que queremos. Então a minha carne, a minha vontade carnal, ela vai guerrear contra o Espírito de Deus. Essa guerra vai ser constante. Quando eu alimento mais a minha carne, então o meu espírito, o Espírito de Deus perde. Ele então fica, quando eu estou alimentando a minha carne, eu estou entristecendo o Espírito de Deus, eu estou apagando o Espírito de Deus, eu estou, na verdade, resistindo à ação do Espírito de Deus na minha vida. E quando isso perdura por muito tempo, quando eu continuo ainda achando que não tem nada a ver, que eu posso andar neste mundo, né, na volúpia deste mundo, né, e não vai acontecer nada comigo, porque está dando certo, porque eu estou expulsando, os demônios saem, porque eu estou orando pelos enfermos e eles são curados, porque eu estou profetizando e as profecias dão certo. Então isso faz com que a pessoa se engane. Se engane. Paulo, falando a Timóteo, que era o seu discípulo, diz assim: cuida da doutrina e cuida de ti mesmo e da doutrina, para que você não venha salvar os outros e perder a sua própria alma. Então, cuidar de nós mesmos é, então, mortificar as obras da carne. Se pelo corpo mortificardes as obras da carne, então você vai viver. Se você
quiser ter uma vida na carne, então espiritualmente, para o céu você morre. Então, o que disse Jesus, aquelas pessoas que chegarão naquele dia e dirão: no teu nome nós profetizamos, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós operamos milagres. E ele vai dizer: eu não vos conheci, nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nascer de novo vai fazer com que você veja o reino de Deus. Mas nascer da água do Espírito vai levar você a um relacionamento mais profundo, a uma posição mais elevada no reino espiritual. Nascer da água e do Espírito vai te dar a oportunidade não só de ver o reino de Deus, como ele funciona, mas também de estar nele, de pertencer a ele, de criar em volta de você todo um cuidado do Senhor para a sua vida. E isso nós vamos falar no próximo vídeo sobre o nascer da água e do Espírito. Agora estamos falando do nascer de novo. Então é importante nascer de novo. É importante ter esse primeiro estágio no nosso novo nascimento. Isso faz parte da nossa salvação. Mas agora eu vou falar um texto aqui de Romanos 8, que diz assim, ó: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 8, versículo 1 de Romanos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz, aqui está falando do novo nascimento. E nós continuamos aqui lendo no versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, tá vendo? Aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Porquanto, irmãos, estamos em dívida, não, versículo 12, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Portanto, todos os que são guiados, aqui você está vendo a palavra guiados, é o Espírito de Deus levando a pessoa, e a pessoa submissa ao Espírito de Deus. Isso é escolha sua, escolha diária, minha e sua. Nós podemos escolher ou não. Continuando aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, é para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então, se você continuar lendo todo esse capítulo 8 de Romanos, você vai ver
ali como é o procedimento do homem espiritual e a função da vida espiritual do ser humano com relação à sua carne. Ele tem que mortificar, ele tem que matar as obras da carne, as vontades da carne. A nossa carne sempre ela vai nos levar para a morte, para o pecado. A nossa carne jamais vai se converter. A palavra de Deus diz que ela tem que ser mortificada, ela tem que morrer. A nossa vontade carnal ela tem que se separar da nossa vida, para que nós tenhamos vitória, nós tenhamos a vitória pelo Espírito de Deus. Então, quando isso estiver acontecendo, quando o Espírito de Deus for de fato aquele que nos guia, então é um sinal de que nós nascemos da água e do Espírito. É impossível que alguém tenha nascido do Espírito e não tenha nascido da água. E é impossível que alguém tenha nascido da água e não tenha nascido do Espírito, porque os dois são juntos. Esse novo nascimento, se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Então, os dois sempre estão juntos. O Espírito de Deus vai revelar a palavra e a palavra vai, de fato, se manifestar onde o Espírito de Deus está. E aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Vamos, no próximo vídeo, falar sobre o nascer da água e do Espírito. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.